Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado 2 de julho de 2022 e com os seguintes destaques. Salah renova com Liverpool após longa novela de negociações. 400 mil euros por semana, o maior salário da história do clube. Mesmo descartado no Paris Saint-Germain, mercado aberto para Neymar na Europa. Chelsea pode apresentar proposta milionária pelo brasileiro. No Brasil, a 15ª rodada da Série A, com todos sonhando com a liderança do Palmeiras. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a situação de Neymar, como também a saída de Andréas Pereira do Flamengo. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Sem perder tempo, vamos direto à opinião de Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Começa contigo aí, Maceió, Alagoas, meu caro Moraes. Como é que você viu essa situação? Como é que você está vendo, melhor dizendo, essa situação do Neymar? Descartado no Paris, mas com propostas, inclusive na última sexta-feira aí do Chelsea. Como é que você está vendo essa situação, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. A grande questão em relação ao Neymar é que um dia isso ia acontecer. O dono do PSG é quem tomou a iniciativa de decidir que não quer mais o Neymar jogando no Paris Saint-Germain. Ponto. Fácil. Simples assim. O Neymar, que andou por várias vezes ameaçando deixar o PSG até voltar para o Barcelona, dessa vez ele tem uma decisão que vem de dentro do clube. Neymar não mais no PSG, no Paris Saint-Germain. Agora, a grande pergunta que você faz é: ele ainda tem mercado na Europa? Eu acho que tem. Tem para jogar na Inglaterra, em alguns clubes, jogar na Espanha, no próprio Barcelona. Não sei se jogar no futebol da Itália, que está quebrado, porque a Itália nem da Copa do Mundo do Catar vai participar. No Brasil, o Neymar não tem espaço, sabe por quê? Porque nenhum clube brasileiro tem condições de pagar hoje ao Neymar, nem amanhã, nem depois de amanhã, o que o Neymar ganha jogando na Europa, jogando como ele recebe hoje do PSG. Mas na Inglaterra, na Espanha, eu acredito que ele tem assim mercado para continuar jogando o seu futebol, porque ele sabe jogar, e se ele estiver motivado e se ele quiser continuar sendo um profissional da bola, ele vai muito longe ainda, vai jogar muito mais. Agora, o problema é que o Neymar, nem sempre o próprio Neymar, ele quer jogar bola. Ele quer participar, ele quer festa, ele quer oba-oba. Ele quer aparecer no cenário ao lado das mulheres, das namoradas e tudo mais. Então, vamos aguardar. Se o Neymar quiser, tem mercado sim, na Inglaterra ou na Espanha, viu, Júnior? É isso aí, Moraes. O Neymar, eu considero o Neymar o exemplo do anti-atleta. É um jogador, mas tem muita habilidade. Mas quantos jogadores na história do futebol têm muita habilidade? Muito mais que ele até. Gênios, né, como Zico, Falcão, Rivelino, Sócrates, Dida, outros jogadores no passado, Garrincha, Pelé, que são gênios de verdade no futebol mundial. O Neymar é um diferenciado, mas ele se acha, como se fala, né, a frase, o rei da cocada preta. O Neymar nunca foi, nem nunca será aquilo que ele poderia ser. Porque futebol tem, mas é um jogador irresponsável, não age como um atleta, diferentemente de exemplos como Cristiano Ronaldo e outros mais. E ele tem mercado porque é um jogador
de fato diferenciado, vai ter sempre espaço, mas com certeza tem menos espaço que alguns anos atrás. Para você no Rio, a sua opinião, Antônio Manuel Góes, com relação a essa situação do Neymar. Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente conectada no PB Desporto. Rigorosamente, nos marcos do futebol moderno, que exige mais empenho dos jogadores em campo, com ou sem a posse de bola, Neymar jamais integrou ações defensivas, seja qual for a equipe, inclusive a seleção brasileira. Dessa forma, não se encaixaria nos celebrados planejamentos táticos de Guardiola do Manchester City, Tuchel do Chelsea e Ancelotti no Real Madrid, três dos mais categorizados treinadores europeus. Aos 30 anos, embora com notável referência estatística nos gramados do Santos, seleção brasileira ao Barcelona, não entregou o que esperava dele o Paris Saint-Germain ao bancar sua transferência em 2017 por 222 milhões de euros ao clube catalão, além de um salário anual de 45 milhões de euros. Definitivamente, Neymar, um malabarista da bola, jamais chegou à concomitante condição de atleta ao misturar o cotidiano profissional das quatro linhas com uma faraônica quão permissiva vida extra-clube que lhe propicia sua hiper-recheada conta bancária. Seu histórico dentro e fora de campo nem em sonho se assemelha aos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, um dos motivos que o afastaram nesses 9 anos de futebol europeu do ambicionado troféu de melhor do planeta patrocinado pela FIFA. Por maior que tenha sido alvo da tietagem do universo de torcedores e da mídia desportiva mundo afora, o craque Neymar jamais foi um protagonista mor face a um currículo de indisciplinas e negligência no apuramento atlético e lesões responsáveis por seguidas ausências no exercício de sua ultra-remunerada atividade fim. Trocando em miúdos, o arquibilionário príncipe do Catar encheu o saco com as recalcitrantes estripulias de Neymar e não quer mais em seu clube empresa, o PSG. Afora previsíveis especulações, nenhum gigante do futebol europeu se disporá a contratá-lo, inclusive e principalmente por seu perfil indissociado do vigente sistema de jogo solidário, hoje só admitido na leniência de Tite, para quem a seleção brasileira é Neymar e mais 10, esquecido do fiasco de seu badalado camisa 10 na Copa de 2018, regado a privilégios, um controverso personagem ainda tratado como um menino genial, já aos 30 anos, mas incompreendido, tadinho. Parafraseando Jair Carvalho, colunista do jornal Estado de Minas, nessa quinta-feira, 30 de junho, Neymar Júnior é a mentira mais bem paga da galáxia. De minha parte, com base nas expectativas de superestrelato internacional que ele gerou, Neymar é aquele que deixará de ser o melhor do mundo sem nunca ter sido. Antônio Manuel Góes, essa colocação, essa opinião do jornalista procede. E a maioria, infelizmente, dos colegas preferem repetir que o Neymar é um jogador diferenciado como se fosse alguma novidade. Ele tem muito talento. Agora, que adianta tudo isso se em campo o Neymar, tirando ali a época do Barcelona, que de fato ele jogou muitíssimo bem, e no Santos, é claro, ninguém discute o talento do Neymar. Mas não basta você ter talento. Quantos jogadores apareceram aí muito bem e depois se perderam? É o caso do Neymar. O Neymar poderia ter sido muito mais do que ele é. Aliás, em relação a Cristiano Ronaldo, por exemplo, e Messi, o Neymar está lá embaixo mesmo. O Neymar nunca foi eleito e nunca vai ser eleito o melhor jogador do mundo, que pensa que eu não considero isso, sabe, o mais importante. Ali é um prêmio, ok, e tal, né? Os amigos voltam e tudo mais, mas a questão é em campo. O que é que o Neymar fez de diferente na seleção brasileira? Mas ele fez tantos gols, está chegando à marca do Pelé, vai superar, né, jogando com equipes sul-americanas, muitas delas mais fracas, né? Então, o Neymar deixa a desejar sim, e totalmente pela postura dele com relação à carreira, né?
O Neymar não é um atleta, longe disso na concepção da palavra. Mas um outro assunto que eu quero abordar com vocês agora é a saída do Andrés Pereira do Flamengo. A direção do Flamengo voltou atrás, né? A verdade é que cedeu às pressões dos torcedores, os tais com conteúdo na internet. Mas enfim, para você, Moraes, como é que você viu essa saída do Andrés Pereira, o fim do seu vínculo com o Flamengo? É verdade, esse assunto Andrés Pereira é um assunto emblemático dentro do time do Flamengo. O Flamengo trouxe esse jogador, assumiu um compromisso que compraria o passe dele no final do empréstimo. E isso foi rolando, e até hoje o Flamengo não se posicionou. E quando decidiu que não queria mais o Andrés Pereira. Tudo bem, eu não acho esse jogador a última Coca-Cola do deserto, não acho. Mas eu vejo nele qualidade para vestir a camisa do time do Flamengo. É um jogador que consegue fazer 4, 5, 6 jogos muito bem. De repente tem um jogo que ele não vai bem, mas você veja que no último jogo, essa semana pela Libertadores da América, o Flamengo ganhou o jogo com o gol dele na despedida dele. Quer dizer, se ele fosse um profissional ruim, se ele não fosse um baita de um profissional dedicado, ele não estava nem aí para essa despedida, para esse último jogo, vestindo a camisa do Flamengo. Só acho que a pressão vinda da torcida, naquele jogo da falha dele contra o Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão. Aí, resultado, até hoje, os plantonistas do Flamengo, aqueles que ficam lá enchendo a paciência do clube, dos dirigentes, eles não perdoaram até hoje. Aí o Andrés Pereira termina o seu contrato, não vai renovar, vai embora, o Flamengo não vai comprar, não teve força para decidir isso, e termina o Flamengo, na minha opinião, perdendo um jogador que pode ser titular e que poderia dar, sim, muitas alegrias ao time do Flamengo ainda. Fazer o quê? Todo clube tem a diretoria que merece. E no departamento de futebol, o Flamengo tem a diretoria que é interessante para ele, que eu não acho nesse sentido. Então vamos aguardar o que é que pode vir como futuro para o Andrés Pereira no futebol, porque eu acho ele um baita de um jogador, viu, Júnior? O Andrés Pereira é um jogador acima da média, assim, o Moraes. Concordo contigo. É um jogador... mas ele... Você até colocou, né, no começo, ele não é o maior, não sei, você usa outro termo, ele não é o maior jogador do mundo, lógico que não é, mas é um jogador que vinha jogando muito bem no Flamengo até aquele jogo com o Palmeiras. Caiu nas graças da torcida. Mas foi um erro grave. Mas quem nunca errou? Qual jogador que nunca errou? A verdade é que o Andrés Pereira foi vítima desse discurso do ódio, né, dessa intolerância que toma conta, sobretudo, do Brasil desde uma certa época. A verdade é essa. A verdade é essa. O torcedor... ele já é movido pela paixão, ele não procura entender o porquê das coisas, a verdade é essa. E aí, esse erro passou a ser, sabe, a gota d'água para o Andrés prosseguir no Flamengo. Ali teve atuações ruins, sim, voltou, demorou para voltar a jogar, mas vinha jogando muito bem nos últimos jogos, inclusive no último que ele marcou um gol. Mas agora, a história do Andrés no Flamengo acabou e eu aqui também bato palmas, né, para os tais responsáveis por conteúdo na internet, né, que tiveram uma grande porcentagem nessa questão aí. Agora, a primeira são os dirigentes do Flamengo, que eles não podem ser sérios, né? Mas financeiramente o Flamengo está muito bem, ok, mas no resto deixam a desejar. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa saída do Andrés Pereira do Flamengo? A não contratação de Andrés Pereira pelo Flamengo, 5 meses depois de oficialmente apalavrada com o Manchester United, a cessão de 70% dos direitos do clube inglês por 10 milhões de euros, mais ou menos,
ao final do empréstimo encerrado nessa quinta-feira, 30 de junho. Para além do valor tido como exagerado para um meio-campista, escancara de vez a indisfarçável luta por poder político dos bastidores rubro-negros. Trata-se de uma guerra interna desencadeada desde a vitoriosa temporada de 2019, entre facções que elegeram o presidente Rodolfo Landim no ano anterior, motivada pelo controle de ativos hoje da ordem de vários bilhões de reais. Estigmatizado pela falha técnica na decisão da Copa Libertadores de 2021, que abriu espaço para a segunda conquista consecutiva do troféu continental pelo Palmeiras, Andréas Pereira deu a volta por cima, tido agora como indispensável no Flamengo de Dorival Júnior, ora em segundo processo de reestruturação no curso de 6 meses. Numa equipe repleta de estrelas com luz opaca e prazo de brilho fulgurante e vencido. Nascido belga há 26 anos de pais brasileiros, Andréas Pereira integrou a base do PSV da Holanda, daí para o Manchester United, onde, profissionalizado em 2016, atuou na Copa da Liga Inglesa. Em temporadas sequenciais, disputou Copas Nacionais na Espanha, Granada e Valência, e em Itália, na Lazio de Roma. De volta ao United, recebeu propostas do Everton da Premier League inglesa e Fenerbahçe da Turquia, mas optou por empréstimo de 1 ano ao Flamengo para a vaga do Coringa Gerson, negociado com o francês Olympique de Marselha. Andréas teve passagens pelos sub-15, 16 e 17 da Bélgica, sub-20 e 23 do Brasil e em 2018, depois da Copa da Rússia, quinto futebolista brasileiro nascido no exterior, convocado para a nossa seleção principal. Andréas Pereira necessário no meio-campo do Flamengo, segundo Dorival Júnior, mas descartado pela diretoria rubro-negra, será contratado por 13 milhões de euros, à vista pelo Fulham da Premier League. No mercado externo, o Flamengo, em meio a uma guerra por poder político, terá que desembolsar algo em torno desse valor para contratar um substituto do mesmo nível técnico. Sobre 2 aventados, Thiago Mendes segue no Lyon e o chileno Arturo Vidal, em fim de contrato com a Inter de Milão, pode desembarcar no portenho Boca Antônio Júnior. E literalmente o Flamengo vai ficar a ver navios, Antônio Manuel Góes, essa é a realidade. O Flamengo perdeu um jogador de ótimo nível, a verdade é essa. E essa briga interna, você falou bem, são muitos assuntos no clube, né? Problemas internos, brigas, e aí somando-se tudo isso, claro, aquilo que a gente já sabe que não vamos mais repetir aqui, né? Dos tais torcedores, a gente sabe muito bem, enfim, agora a culpa na sua totalidade, aí, quase totalidade, pertence a esses dirigentes do Flamengo que são incapazes, né? Porque aí sempre cita uma parte financeira. Gente, é obrigação de um clube sério tocar todos os setores do clube de forma séria. É que hoje em dia a gente vê tantos casos no Brasil de responsabilidade de dirigentes, clube falindo, né? Clube caindo para a segunda divisão, devendo a mais de 1 bilhão, vários clubes. E aí quando alguém faz um trabalho, vai bem numa área, não, olha, eles são diferenciados. É obrigação, simples assim. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Marcelo Lagoas, aqui na opinião do PB Desporto. E nas notícias do PB Desporto, vamos falar inicialmente do Mohamed Salah, que nessa sexta-feira chegou finalmente a um acordo com o Liverpool, novela longa. Ele pedia 500 mil por semana para renovar com o Liverpool. O clube ofereceu 300 mil e ficou esse impasse durante muito tempo, quase um ano. E chegaram a um acordo, 400 mil euros por semana. É inimaginável, né? 400 mil euros por semana, o maior salário da história do Liverpool e com certeza um dos maiores do futebol mundial. 3 anos de contrato, o jogador de 30 anos que em 254 jogos no Liverpool marcou 154 gols. Já o Neymar, que a gente abordou agora aqui na opinião, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, o Chelsea
pode fazer uma oferta milionária pelo Neymar. Ou seja, o jogador descartado do Paris Saint-Germain pode de repente aparecer na equipe do Chelsea, que tem como dono agora um americano, né, o Todd Boehly, e pode realmente anunciar essa contratação impactante, seria impactante aí nos próximos dias, é o que noticia a imprensa aqui na Europa. E o Campeonato Brasileiro tem o seu prosseguimento nesse final de semana, jogos começando nesse sábado, todo mundo correndo atrás, sonhando com a liderança do Palmeiras, que está realmente numa fase fantástica. Palmeiras bem na Libertadores, 3-0 no Cerro Porteño na primeira partida, jogando fora de casa, líder absoluto no Brasileirão, e todo mundo sonhando, claro, né, em chegar perto, aqueles que podem, então os outros apenas ficam sonhando. Mas os jogos desse final de semana, mais uma vez nossa Antena Arcanjo disponibilizando para vocês. Neste sábado teremos Juventude e Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians, Santos e Flamengo, Ceará e Internacional. No domingo, Palmeiras, o líder, contra o Atlético Paranaense, jogão, Avaí e Cuiabá, Atlético Goianiense e São Paulo, América Mineiro e Goiás, Curitiba e Fortaleza. Na segunda-feira, partida única, fechando a 15ª rodada, teremos o Red Bull Bragantino recebendo o Botafogo. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, quarta-feira é dia de live PB Desporto pelo mundo. Eu, Antônio Júnior, aqui em Portugal, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes do Brasil, e sempre, é claro, com um convidado na nossa live. A todos um abraço e até a próxima!